Olá, turma. Essa é mais uma aula da disciplina de Gerência de Projetos de Software e hoje daremos continuidade ao grupo de processos de planejamento do PMBOK. Hoje nós vamos ver a segunda parte desses processos de planejamento, que são custos, orçamento, qualidade, recursos e comunicação. Na aula anterior, nós estudamos o gerenciamento de escopo e gerenciamento de cronograma do projeto. Nessa aula, nós vamos estudar gerenciamento de custos, qualidade, recursos e comunicações do projeto. Bom, o primeiro processo do agrupamento de custos é o processo de planejar o gerenciamento dos custos. Como nós vimos na aula anterior, a cada agrupamento lógico desses processos, o primeiro é sempre um processo de planejamento. É o processo que vai guiar todos os demais processos dentro dessa temática que aqui, no caso, é custos. Então, o que a gente faz dentro de planejar o gerenciamento dos custos? Ele é um processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. No documento, nós descrevemos a metodologia de gerenciamento desses custos. Ele fornece uma orientação e instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. Quais são as fontes de recurso, quais são os valores totais disponíveis, quem que libera recursos, quais são as pessoas responsáveis por aprovar aditivos de recursos e, enfim. Quais componentes que eu devo consultar ou que é sugerido consultar para a elaboração desse planejamento? O plano de gerenciamento de cronograma e o gerenciamento dos riscos, que a gente ainda vai olhar mais para frente. Seguindo, como saídas, eu vou ter uma estimativa de custos, as bases das estimativas, né, que são uma espécie de sugestão de custos, né, para o projeto, o que a gente acha que vai custar cada atividade, cada aquisição, cada processo, cada fase dentro do projeto e também algumas atualizações de documentos do projeto. Feito isso, o primeiro processo que nós vamos fazer após o planejamento é o processo de estimar os custos. É nesse processo que nós realizamos uma estimativa dos recursos monetários mesmo, tá? Recursos financeiros, que são necessários para poder concluir o projeto, para alcançar o objetivo do projeto. Os componentes auxiliares que nós podemos utilizar para essa definição de estimativa de custos é o plano de gerenciamento dos custos, que nós vimos no processo anterior, a qualidade e também a linha de base do escopo. Os documentos que podem sofrer atualizações com essa estimativa de custos é o registro das premissas, registro das lições aprendidas e também dos riscos. Como saída, eu vou ter uma estimativa de custos, a base das estimativas e também atualizações nos documentos do projeto. E depois que a gente faz essa estimativa, nós vamos reunir a estimativa de cada atividade, de cada aquisição, de cada fase do projeto. Nós vamos reunir, vamos agregar esses custos no processo para determinar o orçamento. Então nós fazemos uma agregação dos custos estimados nas atividades individuais ou pacotes de trabalho e assim estabelecemos uma linha de base dos custos. E essa linha de base, como eu disse antes, ela é uma fotografia daquele momento, daquela fase do projeto e essa linha de base ela determina o orçamento que foi aprovado. Obviamente, se esse projeto tiver muito sucesso ou alguns problemas, esse orçamento ele vai alterar, ou vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro. Então isso é algo que nós precisamos revisitar a cada alteração no projeto. Então essa agregação, como eu disse, ela é feita
por meio da estimativa dos custos individuais de cada atividade ou dos pacotes de trabalho, que são aqueles pacotes que nós elaboramos no processo de estrutura analítica do projeto, que é o processo que nós quebramos todo o projeto em etapas, em pacotes de trabalho, para ficar mais fácil a execução, o controle e as entregas também. Quais documentos que nós podemos atualizar depois de determinar esse orçamento, né, como saída? Estimativa de custos, o cronograma do projeto e também gerenciamento dos riscos, está diretamente relacionado ao orçamento. Quando eu tenho um risco alto ou um risco baixo de uma atividade, de alguma entrega, de algum passo do projeto, isso pode influenciar também no custo dele. Como saída, eu tenho a linha de base dos custos, que é a fotografia do orçamento, né, que foi autorizada no projeto, que pode sofrer alterações, os requisitos de recursos financeiros do projeto também, e as atualizações de projeto, dos documentos do projeto em si. Praticamente todos os processos que nós executamos, ele vai promover atualizações de documentos do projeto. Agora, quais atualizações são essas? Nós precisamos olhar individualmente em cada processo. Por exemplo, aqui no caso de custos, eu vou voltar um slide, o PMBOK sugere que eu preciso ou posso ter que atualizar estimativa de custos, cronograma do projeto e registro dos riscos. Bom, terminamos agora os processos de gerenciamento de custos do projeto. E agora nós vamos entrar no gerenciamento da qualidade, que tem apenas um processo, que é o processo de planejar o gerenciamento da qualidade. Esse tema de qualidade é um tema que nós vamos ver de forma mais profunda, mais sistematizada, ao final da disciplina, que é uma temática que nós podemos incluir algumas ferramentas de qualidade de software, de projeto, e nós vamos trabalhar de forma separada e concentrar mais esforços ao final da disciplina. Mas, por hora, o que o PMBOK diz sobre o processo de planejar o gerenciamento da qualidade? É um processo de identificação dos requisitos e dos padrões de qualidade do projeto em si e das entregas que esse projeto faz, e também, né, como um processo de planejamento, de documentação de como o projeto demonstrará essa conformidade, ou seja, quais são os marcos, as entregas, as métricas de qualidade que nós podemos avaliar, medir, mensurar para poder identificar se os requisitos e padrões de qualidade do projeto e das entregas foram alcançados. Esse plano ele fornece orientações e instruções sobre como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo de todo o projeto, ou seja, a metodologia de controle da qualidade do projeto de software. Como eu disse, nós vamos ver de forma mais aprofundada no final da disciplina. Os componentes auxiliares do projeto que eu devo considerar na hora de criar esse gerenciamento de qualidade, esse planejamento do gerenciamento da qualidade. Registro de premissas, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade, registro dos riscos e registro das partes interessadas. Por que tem uma forte ligação com requisitos? A qualidade ela vai ser medida de acordo com a entrega do projeto. E a entrega do projeto, a entrega do software, ela é medida se os requisitos funcionais e não funcionais do software, se eles foram realmente implementados, se eles foram incorporados no produto. Então, a qualidade do produto final, ela está diretamente relacionada à soma do cumprimento de todos os requisitos funcionais e não funcionais levantados na análise do projeto. Componentes que eu posso ter que atualizar nesse gerenciamento da qualidade. Registro das lições aprendidas, né, que, como eu disse antes, é o diário do gerente de projeto de software. A matriz de rastreabilidade dos requisitos também é possível ser alterada. Registro dos riscos e também das partes interessadas.
Porque quem vai avaliar a qualidade do projeto, no final, quem vai chancelar se o projeto está com a qualidade ou não, mediante os requisitos que foram levantados, são as partes interessadas. É quem vai receber esse projeto e dar o aval. Falar assim, exatamente isso que eu queria, tá ok. E as possíveis saídas. Plano de gerenciamento da qualidade, elaboração, identificação das métricas da qualidade que serão utilizadas para mensurar se os requisitos foram atingidos ou não, atualizações também no plano de gerenciamento do projeto e atualizações nos documentos do projeto em si. Seguindo, pessoal, nós temos o próximo agrupamento, que é o gerenciamento dos recursos do projeto. O que são os recursos? São os materiais físicos e recursos humanos que nós precisamos para poder executar esse projeto. O primeiro processo é o planejar o gerenciamento dos recursos. Nesse processo, nós definimos como vamos estimar, como vamos adquirir, gerenciar e utilizar os recursos físicos e de equipe. Em se tratando de projeto de software, os recursos físicos que nós deveremos adquirir, por exemplo, pode ser equipamentos, servidores, notebooks, equipamentos de rede, softwares, ferramentas, enfim. É uma série de recursos que se enquadram como recursos físicos, que fazem parte das aquisições. Esse processo ele define qual abordagem e qual o nível de esforço de gerenciamento que é necessário para a complexidade do projeto. Então, nós não podemos dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Dependendo do tipo do projeto e da complexidade, eu vou definir qual que é o nível de esforço e qual que é a abordagem que eu devo seguir para alocar esses recursos. Eu não posso imaginar que eu vou ter recursos ilimitados, que basta ter um requisito no projeto, basta ter que executar aquela atividade, eu vou estralar o dedo e o recurso vai cair do céu e eu posso usar ele quanto eu quiser. Então, tudo isso vai depender do planejamento desses recursos. Componentes do projeto que eu posso ter que atualizar nessa fase. O registro das premissas e o registro dos riscos também. Lembrando que premissas é um registro do que deve ser feito, de quais as expectativas, o que o projeto deve contemplar, e ele é elaborado em etapas anteriores ao projeto. E o registro dos riscos, tudo que a gente fala em relação a recursos financeiros, físicos, de equipe, cronograma, tudo isso tem que ser monitorado o tempo todo dentro do projeto, porque isso causa riscos. Riscos de se faltar um recurso, riscos de atraso, riscos de se faltar recurso financeiro. Então, todas essas etapas elas passam pelo registro dos riscos. E como saída, nós temos o plano de gerenciamento de recursos, o termo de nomeação da equipe. Por que o termo? Porque o processo de planejar o gerenciamento de recursos é o processo de definir também os recursos de equipe, ou seja, quem são as pessoas que vão trabalhar nessa equipe. Então, por isso, o termo de nomeação é um documento que consta qual é a equipe do projeto, quem são as pessoas, quais são as funções, as habilidades, a formação de cada um, as responsabilidades de cada uma. Seguindo, o próximo processo é estimar os recursos das atividades. Todo o meu projeto ele é dividido em atividades. Essas atividades são organizadas em um cronograma. Para cada uma dessas atividades, eu tenho entrada e tenho saída. Essas entradas elas podem ser recursos físicos, recursos financeiros, recursos de equipe. E muitas vezes esses recursos eles são conflitantes com outros projetos ou até dentro do mesmo projeto. Esse processo ele estima os recursos da equipe
o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto. Então, ele identifica o tipo, a quantidade, né, tudo que é necessário para concluir esse projeto, tudo baseado nas atividades. Então, eu não posso ter um recurso alocado dentro de um projeto sem ter um vínculo com a atividade do cronograma. Isso porque todo o meu projeto ele é executado baseado em atividades. Se tem algo, né, algum ponto do projeto que eu preciso alocar um recurso que não tem nenhuma atividade vinculada a esse recurso, quer dizer que eu esqueci de elencar essa atividade e eu preciso corrigir isso no projeto. Componentes que podem ser atualizáveis. Atributo das atividades, já que eu estou trabalhando com recurso de atividade, essa descrição das atividades pode ser necessária. Registro de premissas e também o registro das lições aprendidas. As saídas são os requisitos de recursos, as bases de estimativa, a estrutura analítica dos recursos, que é quebrar todos os recursos que eu tenho em pacotes que são disponibilizados à medida que são necessários, e também atualizações de documentos do projeto. E por último, pessoal, nós temos o gerenciamento das comunicações do projeto, que é também uma etapa de fundamental importância e muito difícil de ser executada. Tá? Esse processo de planejar o gerenciamento das comunicações, ele desenvolve uma abordagem, né, e um plano. Quando eu digo plano, é um documento. Abordagem e plano adequados para as atividades de comunicação do projeto, atividades de comunicação em geral, sempre com base nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo. Lembra que na aula que eu falei sobre o perfil do gerente de projetos, ele tem que ter habilidade de realizar uma comunicação personalizada. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Então, esse plano, ele provê justamente uma abordagem e um plano adequado para realizar essa personalização da comunicação. Então, ela é uma abordagem documentada para envolver as partes interessadas no projeto com eficácia e eficiência, apresentando informações relevantes de forma oportuna. O que é importante ser comunicado, quando é importante ser comunicado e para quem. Tudo isso a gente vai encontrar aqui no planejamento do gerenciamento das comunicações. Documentos, componentes auxiliares que eu devo considerar para realizar esse plano, a gente pode citar gerenciamento dos recursos, engajamento das partes interessadas, o registro das partes interessadas e a documentação de requisitos. Como saída desse processo, eu tenho o plano de gerenciamento das comunicações e atualizações nos documentos do projeto. Bom, pessoal, por hoje era só. Aqui nós encerramos a segunda parte do grupo de processos de planejamento. Na próxima aula nós estudaremos a terceira parte dos grupos de processo de planejamento e encerraremos. Até a próxima. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.